Meus amigos, estamos chegando perto do fim das nossas coberturas, das nossas prévias para a temporada 2025. Estamos terminando agora com a NFC Sul e semana que vem as divisões do Oeste. E aí acabou. E é muito legal, eu fico muito orgulhoso. É um conteúdo que dá muito trabalho, é um conteúdo muito gratificante de ver e que eu mesmo uso como guia para a temporada, tá bom? E a gente sabe, né? Quem tá assistindo esse vídeo, quem assiste o Golim Sports, é porque é muito fã de futebol americano. E quem é realmente fã de futebol americano sabe que o lugar para acompanhar a NFL é no Game Pass, é no DAZN, tá? Então você sabe que o Game Pass está no DAZN, é o lugar onde você pode acompanhar, mas eu sei que tem muita gente que nem sabe o que é. O Game Pass no DAZN é a experiência ultimate para quem gosta de futebol americano. É a experiência completa, é para quem quer acompanhar tudo. Olha o que você pode ter de mais interessante. Todos os jogos ao vivo e de forma completamente sob demanda para você assistir, tá? Então, você pode assistir todos os jogos ao vivo, ou se eles já passaram, você pode assistir também. Você pode assistir o que eu mais amo no DAZN Game Pass, que é o Red Zone. O Red Zone é quando no domingo tem aquele monte de jogos, é um programa em que você assiste a melhor parte de cada um desses jogos. Então você tem uma cobertura simultânea das partidas. Além disso, o conteúdo sob demanda do NFL Game Pass, que é espetacular. Todos os All-22, que você vê os jogos com aquela câmera de cima, todos os programas que você tem na grade que são espetaculares, Good Morning Football, Mic'd Up, além dos programas que já tem de outros anos. Então tem a Football Life, que conta a história dos jogadores, resumos de Super Bowl que são espetaculares. É fantástico, tanto para jogos quanto para conteúdos de NFL sob demanda. Você ainda pode baixar para ter conteúdo offline e ainda uma cobertura multiplataforma. Você vê no celular, você vê na TV, você vê no tablet, em qualquer lugar que você queira. Eu adoro quando chega no domingo não só ver o Red Zone, mas também colocar aquele mosaico de 4 jogos na tela pra você não perder nada. Pra quem é fã de futebol americano já sabe, então eu tô reforçando essa mensagem. Pra assistir a temporada inteira do jeito mais completo possível é com o DAZN, com o NFL Game Pass, tá bom? Eu vou deixar o QR Code na tela, o link na descrição pra vocês irem lá e fazer o cadastro, tá bom? Vale muito a pena. Tem gente que fala, o preço e tal, vale muito. Se você dilui na temporada, principalmente, é espetacular, tá? Meus amigos, vamos com a NFC Sul, vamos falar de Saints, Falcons, Panthers e Buccaneers, né, cara? É um time melhor que o outro e sempre você fala, será que vai, será que vai? Mas eles dão um jeito de surpreender a gente, como foi o caso do Saints no ano passado, que no começo já amassou e a gente não esperava. Vamos começar com eles, porque apesar de começarem amassando, terminaram a temporada 5-12 e foram um dos piores times da liga. Lembro claramente que eu fiz o vídeo de palpites falando que o Saints seria um dos piores times da temporada, aí eles começaram amassando e eu falei, vamos ver. E aí foi piorando, piorando, piorando. E aí, inclusive, o técnico foi demitido, Dennis Allen, e aí depois trocado pelo Darren Reese. Inclusive, calma. Vamos uma coisa de cada vez. Pra quem nunca viu essas prévias, a gente fala da temporada passada, a gente fala de comissão técnica, movimentações importantes, draft, elenco previsto, calendário e a expectativa para cada um dos 32 times, tá bom? Bom, como eu falei, a temporada passada 5-12 terminou na lanterna da divisão e não foi pros playoffs. Aí teve esse negócio da comissão técnica que eu falei. O Darren Reese assumiu depois que o Dennis Allen foi demitido, junto com o Clint Kubiak e o Joe Woods. Aí teve toda aquela loucura lá. Não importa, porque o que importa é agora. O time contratou Kellen Moore, que sempre fez um trabalho fantástico como coordenador ofensivo, para ser o seu novo técnico. Ele ganhou o Super Bowl com os Eagles como coordenador ofensivo e agora ele lidera a equipe e traz com ele o Doug Nussmeier para ser o coordenador ofensivo, e o Brandon Staley para ser o coordenador defensivo. Sim, ele, o Brandon Staley, que ficou lá no Rams por muito tempo e depois assumiu com os Chargers e não deu muito certo. Mas como coordenador defensivo, realmente muito, muito legal. Tô curioso para ver. Vamos para as movimentações mais importantes. Os Saints perdem alguns jogadores importantes, mas também trazem gente boa. Vamos começar com os jogadores que chegam, tá? Justin Reed, safety lá dos Chiefs. O Brandon Cooks, wide receiver dos Cowboys, que já jogou muito no Saints. O Isaac Yiadom, cornerback dos Niners, que também já foi Saints. Jonathan Bullard, jogador de defesa dos Vikings. O Devon Godshaw, jogador de defesa dos Patriots. Julian Blackman, safety aí dos Colts. E o guard Dylan Raduns do Titans. Claramente, os Saints sabem que seus maiores problemas agora são pass rush, uma defesa forte para apressar o passe e para pressionar o quarterback, e também a linha ofensiva, tá? Porque muito jogador que era bom aposentou, acabou saindo, enfim. Vamos para os jogadores que saíram do time, então. O quarterback, Derek Carr, que teve a sua maior fase ali nos Raiders,
Raiders e aí depois um aninho no Saints, não foi tão bom assim, acaba se aposentando. O safety, texugo do mel, Tyrann Mathieu, se aposentou também. O Ryan Ramczyk, de linha ofensiva, se aposentou, e aí 2 corners que foram embora. O Paulson Adebo, o cornerback, foi pros Giants, e o Marshawn Lattimore foi pros Commanders. No draft, eu gostei que na primeira rodada os Saints já falaram, a gente precisa de um cara de linha ofensiva, a gente precisa proteger o nosso quarterback, que a gente nem sabe direito quem é, mas precisa proteger o cara, Kelvin Banks Jr., tackle de Texas. Na segunda rodada, o quarterback do futuro, o velho Tyler Shaw. É uma piada, é claro, mas ele já tem 25 anos, ele vem aí como um quarterback bem mais velho do que o normal, né? E outros destaques, como Vernon Broughton, de linha defensiva na terceira rodada, Jonas Sanker, de Virgínia, na terceira rodada, o safety. Dito isso, vamos ver como é que vem os Saints para 2025, e aí eu falo o que eu acho. Primeiro, quarterback. Tá uma disputa, é Jake Haener, é Spencer Rattler, é Tyler Shaw. Pelo que a gente tá vendo do Tyler Shaw, não tá dando muito certo, então eu imagino que vai ser Spencer Rattler mesmo, tá? Que já protagonizou série da Netflix, não deu muito certo. Vou falar pra vocês, os Saints têm um problema de quarterback, que vão ter que resolver mais pra frente. Então, eu falo mais pra frente a minha análise, vamos lá. Alvin Kamara, interminável como running back. Os wide receivers, Chris Olave, Brandon Cooks e Rashid Shaheed, não são ruins, de forma nenhuma. O Brandon Cooks, eu não sei o quanto mais ele tem no tanque. O Chris Olave oscila principalmente por causa do time, mas é um ótimo jogador. E o Rashid Shaheed em profundidade. Juwan Johnson como tight end, bom tight end. A linha ofensiva é uma incógnita porque ela mudou muito nos últimos anos e jogadores que era pra ser muito bom acabaram não sendo. Vamos ver como é que vai ser. Kelvin Banks, Trevor Penning, Eric McCoy, Cesar Ruiz e Thalys Fuaga, tá? Na defesa, é sempre um time que focou muito no seu front seven ou no seu front six. Aqui a gente tá pondo uma formação com o nickelback, né? Chase Young, que apesar de nunca ter correspondido à expectativa, é um bom jogador. Nathan Shepard, o Devon Godshaw chegando agora e o Brian Bresee, jogador jovem também, com Demario Davis e Pete Werner aí na segunda linha. Os corners, Isaac Yiadom e Kool-Aid McKinstry, são quase uma incógnita. O Isaac Yiadom chegando agora e o Kool-Aid McKinstry indo pro seu segundo ano na liga. Justin Reed e Julian Blackmon, também inéditos aí no time do Saints na posição de safety, e o Alontae Taylor de nickelback. O kicker ainda é o Blake Group e o punter é o James Burnip. Vamos falar o calendário antes das expectativas, tá? Os Saints enfrentam a própria divisão 2 vezes, é claro, Panthers, Falcons e Buccaneers. Esse ano enfrentam os times da AFC Leste, Jets, Bills, Dolphins e Patriots, da NFC West, 49ers, Seahawks, Rams e Cardinals, e os adversários extras, que são o quarto lugar de outras 3 divisões, o Giants na NFC Leste, o Titans na AFC Sul e os Bears na NFC Norte. Meus amigos, é o seguinte, muito legal a comissão técnica nova, ela tem um passe livre esse ano, mas esse ano o Saints é um time muito ruim, tá? Spencer Rattler é o quarterback que tem, eu nem sei se vai realmente ser ele o ano inteiro, porque o Tyler Shaw não foi a melhor coisa do mundo. Tem uma linha ofensiva nova, que ela pode ser ótima e eu espero que seja, mas eu não sei dizer. Eu gosto do grupo de recebedores e tal, e eu quero ver como é que o Brandon Staley cuida dessa defesa, né, cara? Como é que vai ser o Brandon Staley cuidando desse time com tantas mudanças, né? Eu sinceramente acho que uma temporada de mesmo número de vitórias e derrotas seria um baita sucesso pro Saints. Eu não acho que vai chegar a isso. Eu acho que é um time que vai liderar o top 5 do draft do ano que vem e pode buscar Archie Manning. Atlanta Falcons. Quando eu falo que eles fizeram 8-9 e ficaram em segundo lugar na divisão, até parece legal, mas não é. A expectativa era muito mais que isso e acabou não dando certo. Principalmente porque ficou com desempenho negativo, né? E não foi pros playoffs com esse desempenho pífio de 8-9. É que a divisão não ajuda, né? Vamos ser sinceros. A comissão técnica, ela se mantém quase inteira. Raheem Morris, Zach Robinson, só o coordenador defensivo que era o Jimmy Lake e agora é o Jeff Ulbrich. Claramente a defesa é uma prioridade para os Falcons e sempre foi, principalmente na posição de pass rusher. E finalmente eles endereçaram isso. Mas primeiro vamos falar sobre as movimentações de free agency, né? Não foi tanta mudança assim, eles de titular, lembrando aqui que eu falo dos titulares, tem muita gente de profundidade, mas eu falo quem chega para direto ser um dos 11 titulares, tá? Chegaram o Leonard Floyd, pass rusher dos 49ers, o Divine Diablo, excelente nome, do linebacker lá dos Raiders, Jordan Fuller, safety dos Panthers, e o Jamal Agnew dos Steelers wide receiver, para ser mais retornador.
Infelizmente, eles perderam bons jogadores, como é o caso do Grady Jarrett, excelente jogador defensivo, foi pro Bears, assim como o Drew Dalman, também foi pros Bears, o center do time, jogadoraço. Nate Landman, de linebacker, foi pros Rams, e o Richie Grant, safety, foi pros 49ers. Aí sim, no draft, eu gostei demais que na primeira rodada eles fizeram duas escolhas, se esforçaram para pegar dois pass rushers. Então, a torcida quer um jogador para ir atrás do quarterback adversário, beleza. Pego não só o Jalen Walker de Georgia, como James Pierce lá de Tennessee. Além de, na terceira rodada, pegar Xavier Watts, que eu acho que é um ótimo safety, lá de Notre Dame. Vamos ver o que isso reverte no time. O elenco previsto é esse aqui. Michael Penix Jr. assume a titularidade de quarterback, né? Então agora é ele, acabou a fase Kirk Cousins, beleza, é a juventude. Bijan Robinson, não só excelente, como vende camisa, é um jogador importante para a franquia. O grupo de wide receivers tem o Darnell Mooney, o Drake London e o Ray McLeod. Eu acho que o Michael Penix Jr. vai ser responsável por elevar essas palavras, né? Drake London, cara. O Drake London é fantástico, mas ele tem que ser elevado por bons jogadores. E o Kyle Pitts, que é um jogador tão promissor que até hoje não virou muito, né? A linha ofensiva, ela tem ótimos jogadores, como é o caso do Chris Lindstrom, que inclusive renovou e é fantástico. Mas e o resto? É isso que me preocupa bastante. Jake Matthews, Matthew Bergeron, o Caleb McGarry e agora o Ryan Newsome como center. Vamos ver, cara. Eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser essa linha ofensiva, mas ela me parece um pouco esburacada. Na defesa, me preocupa mais ainda, tá? Eu sei que tem os calouros. Você percebe que eu não pus nenhum aí? Porque eu deixei os titulares. Mas eu espero que Jalen Walker e James Pierce virem titulares muito rápido. Por enquanto, Arnold Ebiketie, o David Onyemata, o Rookie Orororo e o Leonard Floyd, com o Caden Ellis e Divine Diablo logo atrás. De novo, eu espero os calouros aparecendo, mas a gente tem que ver isso acontecendo ao longo da temporada. A secundária com Mike Hughes, AJ Terrell, o D. Alford, é o Nickelback, Jesse Bates e Xavier Watts, o calouro. Aqui pra mim, eu acho que tá legal essa secundária, tá? Os especialistas, Young Hoiku, mais um ano pra ele, e o Bradley Pinion como punter, tá? Os Falcons enfrentam Panthers, Saints e Bucks duas vezes, os times da AFC Leste, os times da NFC Oeste e os oponentes segundo lugar em outras divisões, Commanders, Colts e Vikings. Não é fácil nenhum desses confrontos, é um calendário bem complicado. Meus amigos, é o seguinte... Muitas incógnitas, tá? Muitas incógnitas. Então, para tudo encaixar, vai levar um tempo. Raheem Morris em mais um ano como técnico, mas como é que vem agora Michael Penix Jr., que aparentemente todo mundo adora, mas vamos ver como é que vem. O Bijan Robinson é fantástico, o Kyle Pitts é fantástico, o Drake London é fantástico, mas como é que vem com o Michael Penix Jr. e principalmente essa linha ofensiva e essa defesa, são coisas que me preocupam. Eu espero que esses calouros vão muito bem no pass rush e assumam a titularidade, essa secundária me parece boa. Vou ser sincero, cara, se tudo isso que a gente tá esperando realmente encaixar, eu não duvido que encaixe, é um time que pode alcançar 10 vitórias, mas eu vou chutar um 8-10 esse ano aí, e dependendo da divisão pode até ir pros playoffs, mas vamos ver como é que vai ser. Até parece que passou o dia, né, meus amigos? É outro dia, é engraçado umas coisas que acontecem. Carolina Panthers, vamos falar do time que teve 5-12 no ano passado, mas que o torcedor tá otimista. Por quê? Porque no final, ali na reta final, viu o seu quarterback Bryce Young finalmente jogar melhor. Então ficou em terceiro lugar na divisão, não foi para os playoffs, é claro, e esse ano agora mantém a sua comissão técnica. Do ano passado, né, Dave Canales, Brad Idzik e o Ejiro Evero, não mudaram ninguém na parte principal aí, tá bom? E trocam e perdem e contratam muitos jogadores, né? Isso é bem relevante. Então, primeiro, chega o Trevon Moehrig lá dos Raiders Safety, o Christian Roseburn, linebacker dos Rams, Tershawn Wharton, da defensive tackle lá dos Chiefs, e o Bobby Brown, terceiro, lá dos Rams, além do pass rusher Patrick Jones, segundo, o pass rusher dos Vikings, o Matthew Wright, kicker dos Titans. Claramente um foco na defesa. Claramente, principalmente porque eles já tinham perdido o Frank Louvo lá atrás, mas também perdem o Shaq Thompson, que vai lá pros Bills, o linebacker, o Danny Jackson volta pros Bills, o cornerback, safety Jordan Fuller vai pros Falcons, já falei, né? E aí eles perdem o seu punter e o seu kicker, refação aí na comissão técnica de especialistas. Johnny Hacker foi pros Titans e o Ed Pinheiro foi cortado, ainda não assinou com ninguém. E também doeu ter perdido o Josie Jewell, linebacker, e o safety Xavier Woods, que foi pros Titans. Então,
Muita gente perdida, mas muita gente contratada pra gente ver no saldo final como é que fica essa defesa. Antes da gente ir pro elenco previsto, os Panthers depositaram a sua primeira escolha na primeira rodada na esperança de recebedor pro futuro, que é Tet McMillan. O meu wide receiver preferido no processo de draft, com certeza, lá de Arizona, um cara que eu gosto demais, demais, demais. E na segunda rodada o pass rusher Nick Corton, lá de Texas A&M, além do Princely Umanmielen de Ole Miss na terceira rodada. Ó, consegui falar esse nome, impressionante. Vamos pro elenco previsto pros Panthers nessa temporada, e aí eu falo pra vocês o que eu acho do time depois, tá? O Bryce Young deve ser o quarterback titular, com Chuba Hubbard como running back. Os wide receivers, Tet McMillan já como principal, junto com o Xavier Legette, que até agora é bem um bust, mas vamos ver, e o Adam Thielen, né, veteranaço. Tommy Tremble segue como tight end, tá? A linha ofensiva deve ficar o Weekend Econo de um lado, o Taylor Moton do outro, Damian Lewis e Robert Hunt, com Austin Corbett no meio. Na defesa, a gente tem o Derrick Brown, com os recém-chegados Bobby Brown terceiro, Tershawn Wharton. Nos linebackers, eu fiz aí com 3 defensive ends, com a primeira linha de 3 e a segunda linha de linebackers com 3 também. O Patrick Jones, o Christian Roseboom e o DJ Uonon. Ou seja, dos 6 jogadores do front 6, 4 são novos, tá? Então isso é interessante da gente ver. A secundária, Mike Jackson com J.C. Horn de cornerbacks, o Trevon Moehrig chegando, e o Demani Richardson são os safeties, e o Charles Smith Wade de nickelback. O grupo de kicker e punter mudou, como eu falei pra vocês, né? O Sam Martin é o punter agora, e o Matthew Wright é o kicker. Antes da gente ir para as expectativas, os Panthers enfrentam 2 vezes os times da própria divisão, então são Falcons, Saints e Buccaneers, além de enfrentar os times da AFC Leste e NFC Oeste, como eu já falei, e os terceiros classificados das outras 3 divisões, os Cowboys, os Jaguars e os Packers. É difícil, cara, eu acho que é assim, tem otimismo pros Panthers de finalmente ver o Bryce Young melhorando, tá? Aí tem uma linha ofensiva estabilizada, sem muitas novidades. Isso é sempre muito positivo. O Tet McMillan eleva muito esse grupo de recebedores, e isso é legal também. Chuba Hubbard é sólido running back, além de ter uma profundidade. É como eu sempre falo, eu trago os jogadores que foram contratados e trocados de titular, mas tem muita gente além disso, né? Que pode aparecer. Aí perdem muita gente na defesa, mas trazem muita gente na defesa, o Trevor Moehrig, o Wharton, o Bobby Brown, o Patrick Jones e tudo mais. Eu acho que o torcedor do Panthers quer ver esse ano é uma evolução. Desses 5-12, passar para umas 8, 9, 10 vitórias seria espetacular e poderia até render uma vaguinha de playoffs para os Panthers. Eu acho que é um sonho, tá? Eu acho que é uma coisa distante que depende de muito equilíbrio. Como é que vem os coordenadores nesse segundo ano? Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre Dave Canales, apesar de eu gostar. Enfim, minha expectativa é essa. Entre 8 e 10 vitórias para os Panthers já seria espetacular. Por fim, quem detém o título da NFC Sul e que já merece esse título há um certo tempo, né, cara? O Tampa Bay Buccaneers não abre mão de ser o melhor time da divisão. Uma divisão que se embanana e tal, e o Tampa Bay Buccaneers amassando. Então, não foi perfeito, 10-7, mas foi o primeiro lugar na NFC Sul. Chegou nos playoffs, acabou perdendo para os Commanders na primeira rodada, mas eu acho que foi muito importante pro Baker Mayfield, né? A gente vai falar sobre isso. O Baker Mayfield se mostrando o quarterback da franquia indubitavelmente. Eu acho que é definido. Então, o Baker que começou bem no Browns, mas aí teve problemas de lesão, agora é um Baker solidificado, tá? A comissão técnica, ela mudou por causa da saída do Liam Cohen, né, como coordenador ofensivo. Ele virou técnico lá em Duval, né, lá nos Jaguars. Então, Todd Bowles agora é Josh Grizzard, coordenador ofensivo. Tem um monte de gente além disso, é claro, mas como eu destaco aqui, técnico, coordenador ofensivo e coordenador defensivo, os Bucs não têm. O Todd Bowles cuida da defesa, tá bom? Movimentações importantes. Não foi tanta coisa assim. De relevante, de titular absoluto, são 3 que os Bucs trouxeram. O Hassan Reddick, que não deu nada certo lá nos Jets, o Anthony Walker Jr., linebacker dos Dolphins, que eu gosto bastante, e o Riley Dixon, punter, que era dos Broncos para ser o seu punter titular. O problema é que perdeu gente boa, cara, é uma pena, né? O Robert Hensey, de linha ofensiva, vai ser center lá do Jaguars. O Joe Tryon Shoyinka, veteranaço lá dos Bucs, acaba indo pros Browns, linebacker. O Shaq Barrett, acabou a fase dele, né? Do
pass rusher, além do KJ Britt, linebacker, foi pros Dolphins, e o Mike Edwards, o safety, foi pros Chiefs, tá? Na primeira rodada do draft, os Bucks pegam um wide receiver que eu adorava lá de Ohio State, que é o Emeka Egbuka. Gosto muito, tá indo muito bem no training camp e tem um potencial muito grande. Na segunda rodada, o Benjamin Morrison, cornerback de Notre Dame, e também mais cornerback na terceira rodada, o Jacob Parrish, o David Walker, linebacker na quarta rodada e tudo mais. Dito isso, vamos ver como é que vem o elenco previsto para os Bucks para essa temporada. O Baker Mayfield é o quarterback titular e eu já falei dele, né? Solidificado, excelente franchise quarterback, saudável e tem tudo para ir cada vez melhor. Buck Irving, os Bucks fazem ótimos drafts, tá? E o Buck Irving foi um achado também na posição de running back, é o titular. Wide receivers, mais uma vez Mike Evans e Chris Godwin, espero que isso se mantenha, mas eu não sei até quando, né? E Jalen McMillan, que também é excepcional. Cade Otton, mais uma vez como tight end, não é o melhor tight end do mundo, mas é um bom bloqueador. A linha ofensiva, apesar das perdas, ela é bem sólida. O Tristan Wirfs, com problemas de lesão, vamos ver como é que volta. Luke Goedeke, o Ben Bredesen, o Cody Mauch e o Graham Barton. Praticamente a mesma linha que encerrou a temporada passada, né? A defesa, ela tem nomes muito bons, mas a gente vai ter que ver como é que vai. Um exemplo que eu dou pra vocês é do calouro que foi draftado pra ser jogador de linha defensiva, pra ser meio que sucessor do Vita Vea, e que ele não tá podendo jogar porque ele é pesado demais, 210 quilos e tal. Esse é o tipo de defesa que os Bucks fazem, uma defesa pesada e sólida, né? Então de titulares, o Logan Hall, o Vita Vea, o Kalijah Kancey, tá? E aí atrás no grupo de linebackers, o Haason Reddick, que eu acho que ainda tem bastante gasolina no tanque, Lavonte David e o Yaya Diaby. Você vê que já é ótimos jogadores que vêm aí da fase pós-Tom Brady e que estão sendo muito bem desenvolvidos pelo time. A secundária fica com o Zion McCollum, Jamel Dean, o Tyke Smith, o Antoine Winfield Jr. e o Jacob Parrish, o calouro, já vem para ser o nickelback. Chase McLaughlin é o kicker e o Riley Dixon chega para ser o punter. Antes das expectativas, vamos pro calendário, né? Os Falcons, os Saints e os Panthers, enfrentando 2 vezes por ano. AFC Leste e NFC Oeste, como eu já falei, só que a desvantagem de você ganhar a divisão, você enfrenta os campeões das outras divisões. Então os Bucks pegam Eagles, Texans, Lions. Não é fácil, cara, não é fácil. Sabe qual é o lado bom dos Bucks? Continuidade total no ataque. Isso é muito importante. Você não precisa entrosar com ninguém, porque o time inteiro de ataque titular é o mesmo do ano passado, tá? E mais, traz Emeka Egbuka, que se ele for uma estrela, tá tudo certo. Você já tá pensando no que vem pós Chris Godwin, pós Mike Evans, apesar do Chris Godwin renovar pra ficar no time e tal. Agora, o novo coordenador ofensivo é um ponto de atenção que eu tô curioso pra ver. A defesa tem profundidade, mas também eu tenho as minhas dúvidas, cara. Eu acho que é ver o pass rush, é pressionar o quarterback, que é, depois do quarterback, a posição mais importante da NFL, a pressão ao quarterback, né? Mas, dito isso, é um time que eu gosto muito, é um time estável, que não tem que passar por imensas mudanças, como os outros times fazem muitas vezes, e a gente vê o que encaixa. Já é um time bem encaixado. Vamos ver como é que vem, e brigam de novo pelo título da divisão pra ir pros playoffs, tá? Meus amigos, é isso. Deixa o gostei aí embaixo, se inscreve, vira membro. Ó, a nossa promoção dando ingresso pro São Paulo Game ainda tá rolando. Você tem que ir lá no post do Instagram e deixar o seu comentário, tá? E virar membro aqui do Golinho Sports. E aí pronto, no dia 20 de agosto a gente vai sortear alguém, tá bom? Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Foi.